E aí, gente, vamos lá. Parabéns a todos. Bom dia mais uma vez, né? Parabéns a todos que estão participando, fazendo as tarefas, mandando as questões, resolvendo todos os exercícios, né? Parabéns. Pronto, é isso aí. Já estão lá colocando presente, né? Presente, parabéns. Gente, como a gente tinha dito, na aula passada tinha sido aulão. Foi o aulão para o Enem. E como a gente tinha dito, o objetivo do aulão, na verdade, nada mais é que resolver questões. Vários exercícios, várias questões. Então, foi isso que a gente fez. Na aula passada, a gente respondeu algumas questões. E alguns alunos ficaram com dúvidas. Pois bem, na aula de agora, a gente vai tirar mais dúvidas, continuando resolvendo mais questões e finalizar esse assunto. O assunto, quero ver agora, participação aí. Primeira participação do dia. Quem é que lembra? Qual é o assunto que a gente está trabalhando? O assunto da semana passada. Valendo qualitativo, né? E aí? Ninguém? Mas, rapaz, vou registrar aqui, né? Ó. Hoje são dia 16 de julho, né? Professor. De 21. Diga lá. É gráfico. Gráficos. Parabéns. Olha lá, registrado, né? Ó, primeira participação do dia. Teve outro lá no chat, parabéns. Então, gente, sinceramente, estamos aí à véspera de simulado, tem um Enem, final do ano, tem um vestibular. Então, o aluno estudioso, o aluno dedicado, ele está acompanhando, anotando, copiando, fazendo a sua anotaçãozinha, o seu roteiro. E, como a moça bem disse, professor, o assunto é gráfico. O assunto são gráficos, estamos estudando sobre gráficos. E como a gente disse na aula passada, fazendo o aulão, depois respondendo questões, a maioria das questões de Enem, de vestibular, o modelo padrão é esse. Ele dá um gráfico, a partir do gráfico, pede a função. E vice-versa. Ou dá a função e pede o gráfico, ou dá o gráfico e pede a função. Tranquilo? Então, vamos lá. Fazendo uma recapitulação do que a gente fez semana passada. Quero ver aí. A moça participou, já tem a participação dela, quero ver mais gente. Professor, semana passada, quais foram os gráficos que nós trabalhamos? Primeiro gráfico foi o quê? Como foi o gráfico? E aí, alguém? Segunda participação? Ninguém? Foi o gráfico do espaço pelo tempo. Então, tá aqui, gente, o gráfico do espaço pelo tempo. Gente, sinceramente, nunca mais esqueci. O primeiro gráfico que nós estudamos nesse assunto, nesse conteúdo, gráfico das funções horárias, é o gráfico do espaço pelo tempo. Ah, professor, o gráfico do espaço pelo tempo o quê? Do movimento retilíneo uniforme, como a moça disse lá no chat, do sorvetinho. Então, o gráfico do espaço pelo tempo, do movimento retilíneo uniforme, do sorvetinho. Então, eu vou enumerar. Esse foi o primeiríssimo gráfico. É o primeiríssimo gráfico que nós trabalhamos, do espaço pelo tempo. O gráfico seguinte, quero ver aí o aluno estudioso, dedicado. O Hudson colocou lá no chat, quero ver alguém falando. Qual é o próximo gráfico? O primeiro é do espaço pelo tempo, o segundo... O seguinte, no caso, né? Vai ser o gráfico de quê? E aí? Vai ser o gráfico de quê? Ninguém? O Hudson disse lá no chat, né? O gráfico, professor, da velocidade pelo tempo. Então tá aqui, gente, o gráfico da velocidade pelo tempo. Mas só que o gráfico da velocidade pelo tempo continua no movimento retilíneo uniforme. Então, gente, na altura do campeonato, já tínhamos visto esse assunto em sala de aula, né, em conteúdo, em assunto, já tínhamos visto esse assunto, resolvido várias questões, vimos no aulão, revisamos várias vezes e estamos finalizando agora pela última vez. Basicamente, o aluno tem que estar atento com o seguinte: existe, professor, dois gráficos, dois possíveis gráficos, duas possibilidades de gráficos no movimento retilíneo uniforme. Ou é o gráfico do espaço pelo tempo, ou o gráfico da velocidade pelo tempo. Está aqui, ó, o primeiro gráfico e aqui o segundo gráfico. Então, gente, nunca mais esquecer. Sobre o movimento retilíneo uniforme, eu tenho dois possíveis gráficos, duas possibilidades. Ou o espaço pelo tempo, ou a velocidade pelo tempo. Vamos lá? Próximo gráfico, terceiro gráfico. Terceiro gráfico vai ser o quê? Quero ver agora. Vai ser no movimento retilíneo uniforme ainda? Ou já vai ser no próximo movimento? E aí, pronto, no movimento retilíneo uniformemente variável. Então, gente, atento ao que o professor falou. Tá, o professor acabou de falar. Só existem dois possíveis gráficos para o movimento retilíneo uniforme. Ou espaço pelo tempo, ou velocidade pelo tempo. Já vimos esses dois, professor. O primeiro, o espaço pelo tempo, e o segundo, velocidade pelo tempo. Do movimento retilíneo uniforme. Acabou-se.
Vamos agora para o próximo movimento. Movimento retilíneo uniformemente variado. Qual é o primeiro gráfico que nós estudamos no movimento retilíneo uniformemente variado? Qual é o primeiro gráfico? E aí? Ninguém? Ninguém? Qual o primeiro gráfico? É o gráfico da velocidade pelo tempo. Tá aqui, ó. Velocidade pelo tempo. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Alguém pode dizer, tá, professor, a gente acabou de ver aqui o gráfico da velocidade pelo tempo. Aí repete segunda vez, mais uma vez, velocidade pelo tempo. Atenção. Aqui é a velocidade pelo tempo do movimento retilíneo uniformemente variado. Já aqui é o gráfico da velocidade pelo tempo para o movimento retilíneo uniforme. Então, são dois movimentos diferentes. Enquanto que eu, antes, estava trabalhando no movimento retilíneo uniforme, agora eu estou trabalhando no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, gente, é ter essa anotação no caderno. Um aluno estudioso, um aluno dedicado, ele vai colocar isso como observação. No movimento retilíneo uniforme, professor, eu tenho duas possibilidades. Ou espaço pelo tempo, ou velocidade pelo tempo. No movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho, primeira possibilidade, velocidade pelo tempo. Pergunta, olha lá, primeira, segunda, terceira possibilidade. Pergunta, esse terceiro gráfico é o gráfico que relaciona quais as grandezas? Quer ver quem vai responder? Quais são as grandezas? Velocidade Velocidade e tempo. Velocidade pelo tempo. Valeu, Dália, e valeu, Hélio. Parabéns. Velocidade pelo tempo. Aí alguém pode perguntar, professor, mas qual é a diferença desse daqui, que é velocidade pelo tempo, e do segundo também, que é velocidade pelo tempo? Qual a diferença? Quer ver quem responde? Porque um é do MRUV e outro é do MRU. Simples assim. Olha lá, parabéns. É 10 do Enem, 10 do vestibular. Gente, sinceramente, é simples assim. Por incrível que pareça, tem alguns alunos que estão dizendo, tá, professor, assim, é um pouquinho difícil, né? Esse conteúdo é um pouquinho difícil. Não, gente, sinceramente, difícil não é. Difícil não é. Tá certo, tudo bem, tranquilo, o professor pode assumir, admitir que talvez em algumas questões seja trabalhoso. Ah, professor, porque dá um pouquinho de trabalho para responder o espaço, depois a velocidade, depois dá um pouquinho, é trabalhoso, tudo bem, tranquilo, aí a gente assume. Mas agora dizer que é difícil, gente, sinceramente, difícil não é. É você pegar a receita de bolo e seguir o passo a passo. Daliana disse aí, ó. Tá, professor, um é um retilíneo uniforme, outro é um retilíneo uniformemente variado. Acabou-se. Aí quero saber agora, primeiro, segundo, terceiro, quarto gráfico. Qual vai ser o quarto gráfico? Quero ver agora. Qual é o quarto gráfico? O quarto gráfico vai ser o quê? E aí? Ninguém? Ninguém lembra? É o espaço pelo tempo do MRUV? Pronto, bacana, Daliana. Tem esse também, o espaço pelo tempo do MRUV. Então, tá. Primeira coisa, eu sei, professor, que eu vou continuar ainda no movimento retilíneo uniformemente variado. Perfeito, parabéns. Pegou a dica aqui, né? Tá, se o professor acabou de dizer que no movimento retilíneo uniforme só tem esses dois, então acabou-se. Então agora vamos para o próximo movimento, retilíneo uniformemente variado, retilíneo uniformemente variado. Mas só que agora eu tenho que ver todas as possibilidades de gráfico dele. Então a velocidade pelo tempo, do uniformemente variado, e antes do espaço pelo tempo, como o Daniel falou, eu tenho um outro. Ninguém lembra, não? Foi o que a gente viu semana passada. Semana passada a gente viu velocidade pelo tempo e, o que mais? Aceleração pelo tempo. Pronto, olha lá. Aceleração pelo tempo. Então, Daliana, olha lá. Antes do espaço pelo tempo, a gente tinha aceleração pelo tempo, que foi o que a gente viu semana passada. Semana passada, a gente viu unicamente esses quatro gráficos. 2 para o uniforme e 2 para o uniformemente variado. Os dois do uniforme é o espaço pelo tempo e velocidade pelo tempo. Os dois do uniformemente variado é velocidade pelo tempo e aceleração pelo tempo. Foram os quatro gráficos que a gente trabalhou semana passada. Quero ver agora, para finalizar, quais são os gráficos agora, a figura de cada um desses gráficos. No espaço pelo tempo do uniforme, a figura é o quê? Uma parábola? É um hiperno? Qual é a figura? é essa. É uma reta. Parabéns. Olha lá, é uma reta. Mas é uma reta como? É uma reta como? E aí? Pode ser uma reta para cima ou pode ser uma reta para baixo. Simples assim. Ah, professor, se for para cima a velocidade é positiva, se for para baixo a velocidade é negativa. Quero ver agora. Qual é o gráfico da velocidade pelo tempo do retilíneo uniforme? Qual é o gráfico agora? Esse é uma reta para cima ou para baixo? Vou ter aqui para cima, mas podia ser para baixo. Já esse outro da velocidade pelo tempo vai ser o que é a figura? O gráfico. E aí? Uma reta paralela. Pronto, eu achava que iam dizer uma parábola. Show de bola. Olha lá o rapaz, estudioso. Parabéns, aluno aplicado.
Então, é a reta, professor, continua sendo uma reta. Então, gente, acabou-se. O macete, charada. No movimento retilíneo uniforme, eu só tenho retas. Ou a reta é para cima ou para baixo, no espaço pelo tempo, ou a reta é horizontal, aqui como o rapaz bem disse, horizontal, paralela ao tempo, né? Ó, nem é para cima, nem é para baixo, professor. Então, é pegar esses macetes. Ah, professor, na velocidade pelo tempo, do uniformemente variado, como é que vai ser o gráfico? Como é que vai ser o gráfico? Como? Parábola. Não, não é não. Não é parábola, não. E aí, alguém sabe? É uma reta, gente. É uma reta. Olha lá, o Hudson disse. É uma reta também. Ou uma reta para cima, ou uma reta para baixo. Por isso, gente, na semana passada, a gente fez só esses 4 gráficos. Porque eles são respectivos. Estão vendo aqui? Tem uma associação respectiva. Observe que 1 e o 3 são retas. Ou reta para cima ou reta para baixo. Do espaço pelo tempo uniforme ou da velocidade pelo tempo do uniformemente variado. Observe que ambos são retas, ou para cima ou para baixo. Observe que um é do espaço pelo tempo, outro é da velocidade pelo tempo. Mas o que muda é que um é do uniforme e o outro é do uniformemente variado. São retas para cima ou para baixo. Então, se eu acabei de dizer que são associações respectivas, o 1 se associa com 3. Quero ver agora quem vai responder como é que vai ser o gráfico do 4. O gráfico do 4 vai ser como? Acabei de dar a resposta, né? São associações análogas. O 1 e o 3. Logo, o 2 e o 4 vai ser como? Como é o gráfico do 4? Uma reta. Uma reta, mas uma reta como? Paralela. Horizontal. Show de bola aí. Hélio, outro rapaz, parabéns. Uma reta horizontal. Então, gente, é essa associação que vocês têm que estar fazendo. Né? Essa associação, essa analogia de um para o outro. Do 1 com o 3, eles são semelhantes. O 1 e o 3, olha, são análogos. O 1 e o 3 são retas ou para cima ou para baixo. Ah, professor, o 2 e o 4 são retas horizontais. Acabou. Tudo isso foi o que a gente viu semana passada. Mas só que ficou faltando um último gráfico. Qual foi o último gráfico que ficou faltando? Na verdade, foi o que Daliano já disse, não foi? Qual é o último gráfico? Espaço pelo tempo, velocidade pelo tempo, aceleração pelo tempo. Ficou faltando qual? E aí, Daliano? Ficou faltando? O espaço pelo tempo do MRUV. Exato, ficou faltando o espaço pelo tempo do MRUV. Então, finalizamos. Semana passada, no aulão, vimos 4. Hoje vamos ver o quinto e último. E o quinto e último gráfico, vou colocar aqui no meio. Ó. O quinto e último gráfico é o gráfico do espaço pelo tempo, do MRUV. Acabou-se. Do MRUV. Aqui é do MRUV, mas é a aceleração pelo tempo. Aqui é MRUV, mas é da aceleração pelo tempo. E como é o gráfico do espaço pelo tempo? Do MRUV, como Daliana bem disse. Como é o gráfico? Ela já tinha dito, não foi? E o rapaz lá tinha dito também. E aí, ninguém sabe? É uma reta para cima? Não, eles tinham acabado de dizer. É uma parábola. O espaço pelo tempo do MRUV é uma parábola ou com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Pronto, olha lá, o Euler disse, foi, ó, no chat. Então, gente, tá ali, ó. Quantos gráficos eu tenho, na verdade? 5. Dos 5, os 2 primeiros é do MRU, ou seja, observe que o MRU só tem um espaço pelo tempo e velocidade pelo tempo. E o MRUV tem 3. Quais são os 3? O espaço pelo tempo, velocidade pelo tempo e aceleração pelo tempo. O 3, o 4 e o 5. Entendeu? Semana passada vimos o 1, 2, 3 e o 4. E hoje vamos ver o 5. Então, gente, na verdade, esse primeiro momento aqui da aula de hoje foi uma recapitulação dos gráficos que vimos até a aula da semana passada. A partir de hoje, vamos ver o gráfico 5. A quinta e última possibilidade de gráficos, que é o gráfico do espaço pelo tempo do movimento retilíneo uniformemente variado, como Daliana bem disse. Tranquilo? Então, vamos lá, gente. A questão, como a gente disse, trabalhando lá questões, né? No aulão, para o simulado, para o Enem, para o vestibular, o que for, é trabalhar questões. Resolver exercício. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte, uma questão do Enem diz, tá lá, exemplo, eles dizem o seguinte, como a gente já tinha dito, a maioria das questões modelo, questões padrão de Enem, de vestibular,
Eles dizem o seguinte: dado o gráfico abaixo, encontre a função. Ou vice-versa, dada a função, encontre o gráfico. Alguém pode dizer, tá, professor, mas só que a gente está vendo gráficos. Então, dado um gráfico, que foi o que a gente viu na aula passada, ele dava um gráfico e pedia a função. Mas só que nesse primeiro momento, vamos fazer o contrário. Vamos ver a função, dar a função e encontrar o gráfico. Tranquilo? E a função que ele dá é o seguinte. Observando a função abaixo, a função é S igual a... Primeiro, a função vai ser... Que tipo de função? Lembrando aí, quantas funções nós temos no movimento retilíneo? Quantas funções? 3. Quais são as 3 funções? Que a gente brinca, né, de maneira descontraída. Como são chamadas as 3 funções? Sorvetinho, vovô ateu. Sorvetão e vovô é ateu. Pronto, parabéns, e sorvetão. Então, qual é a função do movimento retilíneo uniformemente variado para o espaço com relação ao tempo? Qual é a função? Sorvetinho, vovô ateu ou sorvetão? E aí? É a função do... Sorvetinho. Sorvetão. S igual... Vamos lá. E o seguinte, S igual a S0. S igual a função... É uma função de Enem. Ele diz o seguinte, dada a função abaixo, S igual a 35, S igual a 35, menos 12t mais t ao quadrado. Pronto, a função é essa. Certo? Dada a função abaixo, encontre o gráfico dela. Construa o gráfico dela. Ele deu a função e quer o gráfico. Podia ser o vice-versa, certo? Então, sempre atento. Questões do modelo de Enem é o seguinte, eles dão um gráfico. Dado o gráfico, aí pede a função, certo? Mas pode ser vice-versa também. Dada a função, qual é o gráfico? Então, essa questão aqui é o modelo de dada a função, qual é o gráfico? Então, existem 2 modelos de questões do Enem. Ou o primeiro modelo ou o segundo modelo. Essa questão aqui é do tipo do segundo modelo. Dada a função, pede o gráfico. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos já reconhecer a função, tá, professor? Pode ser sorvetinho, vovô ateu ou sorvetão. Essa daí é de sorvetão. Vamos escrever a função horária do sorvetão, de maneira descontraída, né? É de maneira formal, é chamada função horária do espaço com relação ao tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos lá. De maneira geral, de maneira genérica, como é escrito o sorvetão? Como é escrito o sorvetão? S é igual a quê? Quero ver editando aí para mim. S é igual a quê? E aí, ninguém? Qual é a forma geral dela? S igual a S0, o que mais? Mais V0T, mais. E aí, ninguém? S igual a S0 mais V0T, mais o quê? Ninguém? Mas, rapaz. Mais, estamos colocando lá no chat, né? AT ao quadrado sobre 2. Então, a gente está aí a forma genérica, certo? A forma geral. E aqui em cima está dados os valores. Dados os valores, os termos, né? Os valores numéricos. Então, eu quero saber, você vai identificar quem é quem. Quem são os termos. Vamos lá. Quem é S0? Olhando aí para essa função horária. S0, o valor de S0 é quanto? Nessa função aí é quanto? 35. 35. Parabéns, Rael. 35. 35 metros. Ou seja, o carrinho está começando aqui, o espaço inicial, a posição inicial dele, ele começa da posição 35 metros. Parabéns. Quero saber, quem é V0 agora? V0 é quanto? V0 é quanto? Menos 12. Menos 12, olha lá, menos 12 metros por segundo. O que significa isso, professor? É o valor da velocidade, ou seja, a velocidade inicial. Inicialmente, ele começa o movimento já com uma velocidade de 12 metros por segundo. E esse sinal de menos está dizendo que está voltando. Então, ele está voltando a 12 metros por segundo. E quero saber a aceleração. Quanto é a aceleração desse carrinho? Qual é a aceleração desse carrinho? E aí? Ninguém? A aceleração é quanto? E aí? Ninguém encontrou? A aceleração é quanto? Então, gente, olha lá. Professor, questões desse tipo é para identificar os termos. Você vai identificar os termos aqui, ó. Professor, S0, quem é S0? S0 sempre é o termo que está sozinho, gente. Na outra turma perguntaram, não, professor, S0 sempre vem na frente? Nem sempre. Ele pode vir na frente, atrás, primeiro, segundo, no meio. Não importa a ordem, a sequência. O que importa é com quem ele veio. Estão lembrados lá do ditado?
Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Então você só tem condições de dizer quem ele é com quem ele estiver andando. Se ele estiver andando sozinho, professor, S0. Mas ele está no começo, não importa. O S0 é um termo, é um valor numérico, um número que sempre está sozinho. Como é que eu identifico o V0? O V0 sempre está do lado de quem? Quem é que está do lado do V0? Quem é que está acompanhando o V0? Quem é que está acompanhando o V0? T, parabéns, olha lá. Professor, o V0, ele sempre está acompanhado do T. Então, o númerozinho que tiver o T do lado é o valor do V0. Simples assim, é uma brincadeira, gente, é como se fosse um jogo. Estamos falando lá, Samara, né? Vamos ver. Vamos por partes. Olha lá. Então, V0 é o valor que está do lado de T. Do lado de T, professor, tem menos 12. Acabou ser menos 12. Quero saber agora. O que é que está do lado de T ao quadrado? Quem é que está do lado de T ao quadrado? Do lado de T ao quadrado tem quem? E aí? É só olhar para o quadro. Aceleração. Pronto, olha lá, Riel. Rael, parabéns. É dizer, Gabriel disse lá também, não. Aceleração, professor, parabéns. É olhar, gente, para o quadro, pelo amor de Deus. Na vontade de chamar ali meu filho de 6 anos e dizer, olha aqui, meu filho, o que é que está lá do teu quadrado? Teu quadrado está do lado... Quem é que está do lado de teu quadrado? A aceleração, mas tem outra coisa. Estão vendo outra coisa? O que é que está do lado de teu quadrado? Todo esse termo aqui, gente. Então, aqui, ó. Todo esse termo. Professor, se eu tirar o teu quadrado, tirando esse teu quadrado, vai me restar A sobre 2. Sobra A sobre 2. É como se tivesse assim, ó. A sobre 2 vezes T ao quadrado. Ou seja, do lado de T ao quadrado, eu tenho A sobre 2. Então, é estar atento a isso. Ah, professor, qual é o valor da aceleração? Então, eu vou olhar para cá. Na questão, o número que está do lado de T ao quadrado é quanto? Qual é o número que está aí? Estão vendo aqui algum número? Não. Tá, não estou tendo problema, não estou vendo nada aí. Tem algum número aqui? Na matemática, qual é o número? Vale quanto o número? Qual é o número quando não aparece? Ele está oculto. Quanto é, João? 1. Então, gente, parabéns, João, show de bola. Então, lá na matemática, gente, desde o 6º ano, 7º ano, 8º, 9º ano, você aprende isso. Na matemática, o termo oculto, o número oculto, o valor oculto, vale 1. Não, professor, e quando é 0? 0 vai aparecer o 0 lá, aparece o 0. Não, mas e quando não aparece número? Está oculto. Então, vale 1. Então, aqui, gente, vale 1. O número que está aqui, por não aparecer, foi convencionado na matemática que o número 1, ele fica, em algumas vezes, oculto, não aparece. Então, pela milésima vez, eu faço a mesma pergunta. Qual o valor da aceleração? A aceleração é quanto? Disseram. S0 é 35, V0 é menos 12. Quero saber agora. Quanto é a aceleração? Olha para lá no quadro. Quanto é a aceleração? 1. E aí? Olha lá. Daliane disse 1. Gabriel disse 1 sobre 2. E aí? Pronto. Estão começando a ver, gente, alguns indícios. Professor, o senhor acabou de mostrar aqui um indício para a gente que tinha que ter a necessidade aqui de aparecer o 2. Eu não posso me esquecer do 2. Então, gente, começa a aparecer, surgir aí outras dicas que é necessário você ir um pouco mais além, estar mais atento. Ah, professor, do lado do teu quadrado não tem só o A. Se fosse só o A, era simples como os outros termos, mas só tem A sobre 2. Então, como é que você faz? Eu não posso esquecer do 2, professor, não posso esquecer. Primeira coisa, você vai colocar na receita de bolo. Você vai colocar aqui o termo que tem que estar do lado do teu quadrado. Não vou colocar no quadro. Vou pedir para dizerem para mim várias vezes com a boca de vocês para a gente aprender. O que é que está do lado de teu quadrado? Do lado de teu quadrado é o quê? Aceleração. Não só a aceleração. É o quê? A sobre 2? A sobre 2. A sobre 2. A sobre 2. Então, nunca mais esquecer. Professor, está aqui, ó, o que está do lado de T ao quadrado é A sobre 2. Está aqui, ó, T ao quadrado é A sobre 2. Então, nunca mais esqueci. O que está do lado de T ao quadrado é A sobre 2, simples assim. Então, gente, questão lá, pronto, estão perguntando lá. Vamos dizer, né? Vamos dizer, Samara. Vamos ver aqui, ó. Questão lá no Enem. Questão lá no vestibular. Questão no simulado. Assim que chegou essa questão querendo saber a aceleração, você coloca lá A sobre 2. Eu sei que do lado de T ao quadrado tem que ter A sobre 2. Aí agora, Samara, você vai colocar esse termo, tem que ser igual ao valor que a questão deu. O valor que a questão... Não foi o que você fez? Você colocou aqui, ó, do lado de T. O que tem do lado de T?
V0. Então, V0 tem que ser igual a menos 12. Aqui, S0 tem que ser igual a 35. Então, aqui você vai botar a mesma coisa. O lado que é o quadrado é A sobre 2. A sobre 2 tem que ser igual a quanto? Ao valor que a questão deu lá. Qual é o valor que a questão deu lá na função? A função já veio com valor. Qual foi o valor? E aí? 1. João, parabéns. Tem que ser igual a 1. Pronto. Agora você montou. Pronto, Samara. Calma lá. Agora você montou a sua continha. Então, a condição primeira, a condição inicial de uma questão desse tipo é colocar essa fórmula aqui. O termo de Q ao quadrado é A sobre 2. Quem é que está do lado de Q ao quadrado? A sobre 2. Coloque logo esse A sobre 2. Colocado o A sobre 2, é o primeiro passo da receitinha de bolo, você vai igualar esse termo ao valor numérico que a questão deu. E agora, professor? Samara quer saber, é 1, é 1 sobre 2, quanto é? Aí agora você vai proceder a conta, fazer as operações. Ah, professor, o 2 está embaixo. Lá no 6º ano, você aprendendo a responder expressões numéricas, não foi? Equações depois. Aí o professor dizia, quando o número está embaixo, lá embaixo, passa para cima o quê? Multiplicando, né? O famoso cruz, né? Está embaixo, passa multiplicando. Está em cima, passa dividindo. Então está aqui embaixo, 2 dividindo. Passa para cima o quê? Vai ser A vai ser igual a 1 vezes 2. 1 vezes 2. A vai ser igual a quanto? Quanto é A? A igual a 2. Então, eu finalizo agora. Pronto, Gabriel botou lá. Qual é o valor da aceleração? A aceleração é igual a quanto? 2. Agora a Samara encontrou. 2. Professor, é igual a 2. Como é que eu faço para encontrar essa conta? Agora todo mundo está botando. Eu, Gabriel, igual a 2. Como é que eu faço para encontrar esse valor igual a 2? É a receita de bolo. Primeira coisa, eu coloco sempre o termo que eu tenho que lembrar. A sobre 2, A sobre 2, A sobre 2. Isso tem que ser igual ao valor que a questão deu. No caso aqui é 1. Nesse caso aqui é igual a 1. E passa multiplicando. Simples assim. Aí alguém pode perguntar, ah, professor, quando é 1 aqui, então a aceleração é 2. Se aqui fosse 2, a aceleração ia ser quanto? Quero ver quem aqui responde. E aí, ninguém? A questão aqui deu um valor igual a 1. O valor sendo igual a 1, a aceleração é 2. Se aqui em cima fosse 2, a aceleração ia ser quanto? Todo mundo está chovendo lá no chat. Quer ver alguém falar? Ninguém? Vai ser igual a 4, né? Se aqui, professor, fosse 3, a aceleração ia ser quanto? 6. Se aqui fosse 4, professor, a aceleração ia ser quanto? 8. Aí alguém pode dizer, tá, professor, então é sempre multiplicar por 2, sempre vai ser o dobro, sempre vai ser o dobro. Por isso daqui, ó, porque está embaixo, faço multiplicando. Mas nem sempre façam assim, gente. Não façam assim, não condicione de sempre fazer isso direto. Porque algumas vezes, se aqui vier uma fração, vier um racional, aí já complica um pouquinho mais as contas. Então, para montar a sua conta, coloque aqui desse jeito, entendeu? Coloque aqui desse jeito, para montar a sua continha. Sempre é A sobre 2, tem que ser igual ao número dado. O número dado, você faz a continha simples, tranquilo? Agora, vamos lá. Então, gente, isso daqui a gente já tinha visto há várias aulas atrás. Ah, professor, a aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, aceleração positiva. Aí agora eu quero saber, quero montar, isso daqui a gente já tinha visto, só identificar os termos. Agora eu quero montar o gráfico. Na verdade, essa questão, ela quer montar o gráfico. Como é que eu faço para montar o gráfico? Como é que eu faço para montar o gráfico? Então, lá. Primeiro, isso daqui a gente já tinha visto há muito tempo. O objetivo dessa questão aqui, da questão de hoje, não é encontrar os termos, não é descobrir os termos, identificar os termos. O objetivo aqui é construir o gráfico. Da função, construir o gráfico. Então, primeira coisa, quero saber, isso é uma função de que grau? É uma função de que grau? Você está lá na matemática estudando, função do primeiro grau, função do segundo grau. Essa função é uma função de que grau? E aí? Ninguém? Ah, rapaz. É uma função de que grau? Estão colocando lá no chat. Do segundo grau. Pronto, falou. Foi uma equação de segundo grau, professor. O maior expoente é 2. Parabéns. Uma equação de segundo grau. Então, eu já sei que o gráfico da equação de segundo grau, o gráfico da função de segundo grau, vai ser o quê? Uma reta? Uma hipérbole? Vai ser uma parábola. Parábola. Parabéns, João. Olha lá. Olha lá. Primeira coisa. Professor, estou lá na matemática estudando vários tipos de função.
função polinomial do primeiro grau, função afim, função polinomial do segundo grau, função quadrada, função modular, vários tipos de funções. Mas eu quero ver aqui, como é que eu monto esse gráfico? Então, primeiro, quero saber, assunto lá do nono ano. Quando eu tenho uma equação do segundo grau, a equação do segundo grau é o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Uma equação do segundo grau, né? Dada a equação do segundo grau, qual é o objetivo da equação do segundo grau? Encontrar os valores de x. Quais são os valores de x? Pergunta, se é uma equação do segundo grau, quantos valores para x eu vou encontrar? Quantos valores? Quantos resultados? De maneira geral, né? Na maioria das vezes. Quantos valores, João? 2. 2, João. Show de bola. É o famoso x' e o famoso x duas linhas. Estão lembrados lá na matemática, no nono ano, estão estudando agora no primeiro ano. Então, tem dois valores que são chamados como? Na matemática são chamados como? São chamadas as raízes. As raízes dessa função, né? As raízes dessa função. E como é que a gente encontrava lá no nono ano? Para resolver a equação do segundo grau, professor, encontrar o valor de x', x duas linhas, tinha que antes encontrar o valor do delta, a formulazinha do delta, que chamava lá o professor de matemática de discriminante. Então, o valor de delta. Qual era a fórmula do delta? A fórmula do delta era como? Quero ver aí quem é que lembra. Gente, na verdade, isso daqui é uma revisão, né? Nono ano. Qual é a fórmula do delta? P ao quadrado. O que mais? Menos 4 vezes A vezes C. Não é assim? P ao quadrado menos 4AC. Ah, professor, depois de encontrar a fórmula do delta, joga na fórmula de Bhaskara para encontrar x' e x do arlinho. Não é assim? Então, exatamente eu vou fazer isso aqui. Só que a diferença é o seguinte. Lá na matemática você tinha x. X ao quadrado, x, x' do arlinho. Já aqui na física você vai ter o quê? Ao invés de x, a variável é quem? Os números. Não, a variável, a letra. Qual é a letra aqui, João? Na matemática era x. E aqui é qual letra? T. Beleza, João. Show de bola. Aqui a variável é t, professor. Lá era x, aqui é t. Simples assim, é a mesma coisa. Então, vamos lá. É a mesmíssima coisa, gente. Então, vamos lá. Quero encontrar aí os valores dessa variável. O x' e o x duas linhas. No caso aqui vai ser o quê? O t' e o t duas linhas. Ou seja, qual é o objetivo aqui dessa minha resolução? É encontrar os valores de quem? Os valores de t. Quantos valores de t eu vou ter? 2. Quais são esses valores? Eles vão ser chamados de quê? Diga lá, João. Vai ser chamado de quê? T, linha. O que mais? T, duas linhas. Acabou-se. Então, gente, o objetivo aqui é encontrar o valor de T', T, duas linhas. Ah, professor, mas para isso eu tenho que encontrar o valor do delta, discriminante. Então, vamos lá. Valor de delta. Qual é a fórmula do delta? A fórmula do delta é como? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Observação. Gente, cuidado aqui, cautela, extrema atenção para não começar a confundir. Isso daqui é uma linguagem matemática. É o delta, o discriminante, para se calcular equações do segundo grau lá em Bhaskara. Não confundir esse delta com o delta da física. Delta S, delta T, delta V. Na física é uma variação. Já aqui é para você encontrar a fórmula de Bhaskara. Tranquilo? Apenas isso. Só essa atenção, para não confundir a matemática com a física. Então, vamos lá. Qual o valor do B? Delta vai ser igual, professor. Quem é B aí? B é igual a quanto? E aí? B é igual a quanto? Menos 12. Menos 12. Show de bola. Olha lá, José também. Pronto, Gabriel lá. Então, B vai ser igual a menos 12. Não é assim que o professor ensina? Então, antes de começar a fazer a continha lá da equação do segundo grau, encontrar o delta, a forma de Bhaskara, coloque os termos aqui. Tem um valor de A, tem um valor de B e tem um valor de C. Não é assim? Então, lá. Ah, professor, B vai ser menos... Cuidado, não é 12, é menos 12. Então, B vai ser menos 12 ao quadrado. Tudo isso menos 4 vezes A. Quem é o valor de A aí? Qual o valor de A nessa função aí? Nessa equação, no caso aí. Qual o valor de A? 35. Não. Gabriel e José disseram que é 35. Não é. Fizeram no vestibular. Qual é o valor de A? Professor. 1, João. Show de bola. Olha lá, eu também. É 1. Tá, pelo amor de Deus. Foi o mesmo erro, mesma confusão lá da turma passada. Gente, é o que a gente disse.
Não importa se está na frente, se está atrás, se está no meio, se é primeiro, se é segundo, se é terceiro. Não tem nada a ver com a ordem. Você identifica os coeficientes A, B e C pelo acompanhamento da variável. O que é que está do lado da variável quadrado? É o A. O que é que está do lado da variável linear? Só ela sem quadrado? É o B. O que é que está sozinho? É o termo independente, não era assim o C? Então, gente, é estar atento a isso, certo? Quero saber qual o valor do C. Aí agora sim, José e o outro lá que diz. O valor do C é quanto? C é quanto? Olha para cá. C é... E aí, 35. 35, José. Show de bola, olha lá. 10 no vestibular, né? Ó, 35. Tá, pessoal? Aí, identifiquei A, B e C. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Cadê o pessoal participando, Galiano e os outros? O que é que eu fiz aqui? Nada demais. Nenhuma dúvida não, professor. Nenhuma dúvida, Daliane? Ah, pois era para ter dúvida. Existe uma dúvida necessária. Quero ver quem vai identificar e encontrar essa dúvida necessária agora, nesse momento. Não fiz nada demais aqui. Nesse primeiro passo que eu fiz, foi a matemática. Sei que eu tenho que encontrar o valor x' e x duas linhas, ou t', ou t duas linhas. Coloco a fórmula de Bhaskara e vou calcular a fórmula de Bhaskara, né? O valor de delta e depois Bhaskara. A dúvida aqui, gente, é o seguinte. Qual o valor de A aí? Quanto é o valor de A? A é quanto? A é 1. A é quanto? A é 1. Disse bem aí, a moça e o rapaz lá no chat. O A é 1, professor. Agora eu quero saber qual é o valor da aceleração. Qual foi o valor da aceleração que a gente encontrou? Qual o valor da aceleração que a gente encontrou? Essa é a pergunta necessária, Daliano. Pronto, o Hudson já respondeu lá. Essa é a pergunta necessária, Daliano, que tinha que ser feita. O valor da aceleração é quanto? E aí, alguém? 2 metros por segundo ao quadrado. Pergunta, qual o valor do termo A? O termo A, o coeficiente A é quanto? 1. Qual o valor da aceleração? 2. Aí aqui era para o camarada ter ficado em dúvida. Foi o que falaram na turma passada. Você tá, professor, você não está brincando com a gente. Afinal de contas, o A é igual a 1 ou o A é igual a 2? Quem é que responde isso? Quero ver. Mas o senhor não falou que o delta na matemática e na física são diferentes? Então a aceleração também vai ser. Parabéns, Daliana, exatamente. Então, observe que aqui é um tratamento matemático. Isso daqui é tudo matemático. Então, isso daqui não é A de aceleração, não. A aceleração é aqui, ó, na física. A aceleração é aqui. Isso daqui é na física. Na física, professor, essa função na física, a aceleração é 2. Agora, na matemática, os significados são abstratos. Os significados lá é só para trabalhar operações, trabalhar as relações numéricas. Aqueles números são abstratos, não tem significado real como na física. A física é a natureza, é a realidade, a gente observando a realidade. Já a matemática é mais abstrata, ela trabalha relações e propriedades. Então, isso daqui é matematicamente falando. Então, observe que isso daqui é na matemática. Então, gente, extrema atenção agora, porque isso é o que mais fazem confusão no primeiro ano do seminário. Talvez até em todo o ensino médio. Passado isso, aí o resto é mais relax, mais simples, mais tranquilo. A única atenção é isso. Professor, eu tenho que estar, então, atento quando é que eu estou trabalhando na matemática e quando é que eu estou trabalhando na física. Na física, eu sei que A é aceleração, vale 2. Enquanto que na matemática, esse A aqui não serve de nada. Esse A, na verdade, é só para identificar o termo aqui, o coeficiente. Simples assim. Então, na matemática, isso daqui é o termo, o valor numérico. Já na física, isso daqui é uma ideia real. A aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Tem que estar atento só a isso, entendeu? Ah, professor, então no delta eu vou, afinal de contas, colocar um 1 ou 2. Aqui é a matemática, né, gente? Então é óbvio que eu vou trabalhar o 1, entendeu? Na física, eu vou identificar a aceleração. Tranquilo? Então vamos lá. Foi uma pequena observação, porque muitos fazem confusão com isso. Então, vamos lá. Ah, professor, B é menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes A. Quero saber agora, esse A aqui que eu vou botar, eu vou criar 1 ou 2 aí? Esse A aqui vai ser 1 ou vai ser 2? E aí? Ninguém? Parabéns, Aliane e João, né? 1. Então é matemática, gente. Estamos resolvendo matemática. Gabriel lá no chat. Parabéns. C. O C eu vou colocar quanto? Qual o valor de C? C igual a? 35.
Acabou. Qual é o valor do delta? Meu delta vai ser igual ao quê? Menos 12 ao quadrado. Quanto é menos 12 ao quadrado? Para não perder tempo, né, gente? 12 ao quadrado dá 144. 144. Menos com menos dá mais. O índice aqui, o expoente é par, né? O expoente sendo par, sempre aqui vai dar positivo. Então dá 144 menos 4 vezes 1. 4 vezes 35 dá quanto? Para não perder tempo, 140. 140. Dá quanto aí? Delta é igual 144 menos 140. Dá quanto? 144 menos 140? 4. Gabriel já disse lá. Parabéns. 4. Encontrei 4, professor. Mas só que a equação do segundo grau, eu não quero encontrar o delta. Eu quero encontrar as variáveis. Linha e duas linhas. Então agora eu vou para a fórmula de Bhaskara. O que diz Bhaskara? A minha variável, x, t, o que seja, no caso aqui é t, vai ser igual a menos b, como é a fórmula de Bhaskara? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta que eu encontrei sobre 2a. Não é assim que você estudou no nono ano? Gente, sinceramente. Então, observe que lá, o Fundamental 2, nono ano, você estuda as propriedades, as relações, para agora aplicar aqui nas situações reais no ensino médio. Então, vamos lá. Ah, professor, Bhaskara, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí agora, por que, professor, esse sinal de mais ou menos? Porque vão ser dois valores, um por linha e o outro por duas linhas. Vamos lá substituir os valores. O t vai ser igual. Menos b. Quem é b? 12. Mas eu quero menos. Menos com menos dá mais. Mais ou menos da fórmula de Bhaskara, raiz quadrada de delta. Quem é delta? Delta é igual a quanto? Delta é igual a quanto? 4. 4. Parabéns. Raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Tudo isso sobre 2 vezes A. Quem é A é 1. 2 vezes 1, 2. Acabou. Encontrei x'. Parece que no chat já disseram a resposta, não foi? T' e T duas linhas. Quem é T' e T duas linhas? T' vai ser quanto? Tá, professor. T' vai ser 12 mais 2, 14. 14 por 2, 7. T duas linhas, 12 menos 2, dá quanto? 10. 10 por 2, dá quanto? 5. Acabou. Pergunta. Qual o objetivo de uma equação do segundo grau? Uma função do segundo grau? É encontrar o valor da variável. No caso do segundo grau, tem 2. Geralmente tem 2, né? Na maioria dos casos tem 2. Então, 2 valores, professor, para a variável. É o linha e dos linha. Ou x' e x duas linha, ou t' t duas linhas. Não importa. Já encontrei os valores. Quem é t'? É quanto? 7. E é t duas linhas? 5. Pergunta. Isso na matemática são números. 7 e 5. Mas eu quero saber agora na física o que esses valores 7 e 5 significam. Isso são os valores de uma grandeza. Quais são os valores dessa grandeza aí? Qual é a grandeza que eu encontrei o valor? É do espaço? O tempo? O tempo, Daliane. Parabéns. Está aqui, ó, T' e T duas linhas. Ou seja, tempo linha e tempo duas linhas. Quais são os valores dos tempos aí? Foram 2 tempos. Quais são os tempos? 7 e 5. Quais são as unidades? 7 o quê? 7... O quê? Vamos dar. Minutos? 7 minutos, segundos ou horas. Vamos botar segundos. 7 segundos, 5 segundos. Esses são os 2 tempos. Pergunta. São os 2 tempos que tornam a função igual a quanto? Tornam a função igual a quanto? Para responder essa minha pergunta, você tem que saber o significado lá da matemática. Então, um camarada estudou matemática e não sabe o significado lá daquelas operações. Qual é o objetivo da matemática resolver uma equação de segundo grau? Encontrar o valor da variável, encontrar o valor. Aí a questão diz, encontrar o valor, agora eu sei. O que significa esses valores? Esses são os valores que tornam a equação igual a quanto? Tornam a equação igual a quanto? Eu tinha acabado de apagar, não foi? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ou seja, se eu pegar esses valores e substituir na minha equação, eu vou encontrar quanto? Vou encontrar quanto? 0. 0. Ou seja, são os 2 valores, professor, que tornam essa expressão igual a 0. Por isso que ela é chamada o quê? De zero da função. Quais são os zeros da função? Ou quais são as raízes? As raízes, na verdade, são os valores que tornam aquela expressão igual a 0. Por isso que são os zeros da função. Os zeros da função
são os valores que tornam ela igual a zero. Então, pergunta, quais são os tempos que eu encontrei? Os tempos que eu encontrei são quanto? 7 segundos e 5 segundos. Esses são os tempos em que a minha função é igual a quanto? Igual a? São os dois tempos que, se eu substituir aqui ou 7 ou 5, vai ser igual a quanto? Igual a? Acabei de dizer. Zero. Igual a zero. Valeuzão, Pedro, José, né? Igual a zero. Mas quem é que vai ser zero, Daliano? Quem é que é igual a zero? É velocidade, aceleração, tempo? Quem é que vai ser igual a zero? O tempo? Não. O tempo é 7 e 5. Esses valores de 7 e 5 substituídos aqui vai tornar alguém igual a zero. Quem é que vai ser igual a zero? Aceleração, velocidade, quem? Tá na cara de você. O espaço, pelo amor de Deus, olha aqui, ó. O espaço. Ele está dizendo quais são os valores dos tempos em que o espaço vai ter esse valor. Os valores dos tempos são 7 e 5, ou seja, em 7 e 5, o espaço vai ser igual a zero. Eu substituindo 7 ou 5, eu vou encontrar o espaço igual a zero. E fisicamente, lá na prática, na pistazinha, na estrada, na BR, onde for, fisicamente falando, o espaço igual a zero, eu estou passando por onde? Onde é que o espaço é igual a zero? Origem. Na origem, parabéns. Então, o que é que está acontecendo com o meu carrinho? Nos tempos de 7 segundos e 5 segundos. O meu carrinho está passando por onde? O meu carrinho está passando pela origem. Show de bola. É isso aí, José. Meteu o aço. Então, tá aqui, ó. Como é que eu construo o meu gráfico? É o gráfico do espaço pelo tempo. Tá aqui, espaço pelo tempo. Vai ser que figura? Uma reta, uma hipérbole. Todo mundo já sabe que é uma parábola. Parábola com cavidade para cima ou para baixo? Para cima, porque o A é positivo. Né? Ó, quero saber, nesse ponto aqui, olha, nesse ponto aqui, eu vou cortar o meu gráfico em que valor? Qual é o valor aqui? Qual é o valor aqui? Aulas passadas, não foi? Vimos isso bastante. Qual é o valor em que o gráfico corta o eixo vertical? É o valor de? O S0. O S0. Quanto é, professor? 35. 35. O carrinho começa na posição 35 metros, vai andando. Tá vendo que ele tá voltando? Quando chegar aqui, olha, ele vai estar na origem. E ele chega em que tempo? Em 5. E esse tempo aqui é quanto? 7. Tá vendo só? Olha, começou em 35 metros, veio voltando. 5 segundos depois, chegou na origem. Passou para o outro lado negativo antes da origem. Chegou aqui, ele parou e mudou de sentido. Começou a voltar. Passou a segunda vez pela origem, em 7 segundos. E depois foi embora. Quero saber, se aqui é 5, aqui é 7, aqui no meio, exatamente no meio, vai ser quanto? É a média, né? Ó, a média. 5 mais 7, 12. Dividido por 2 é 6. Quero ver agora aqui, olha. Quem é que encontra esse valor aqui? Esse valor. Qual é esse valor aí? Um ponto para quem encontrar agora. Diga lá. Primeiro, esse ponto aqui, o tempo é igual a quanto? Nesse ponto. O tempo é igual a quanto? 0. Não, rapaz. O tempo. Olha para o eixo do tempo. 6. 6. Nesse ponto o tempo é 6. Em t igual a 6, aqui o S é quanto? Essa é a pergunta. Você vai fazer isso em casa. Então, gente, observe que, dada a função do segundo grau, a função do sorvetão é uma função do segundo grau. Dada a função do segundo grau, você vai seguir todo aquele procedimento de operações de equação do segundo grau, que você estudou lá no 9º ano. Para quê, professor? Para encontrar as raízes. Ou seja, o T', T2', para construir o seu gráfico. O gráfico vai ser uma parábola cortando em 2 pontos em T e cortando em um ponto em S. S0, T', T2', e aqui no meio a média. E esse valor aqui vai ser quanto? Ah, professor, e se fosse vice-versa? Dava o gráfico e eu queria encontrar a função. Tá acabando a aula, né, gente? Olha aí, dado o gráfico,
quero encontrar a função. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu tenho que encontrar a função que eu trabalhe com esses valores. Isso vai ser na próxima aula. Ei, gente, 11 horas. A aula de hoje, na verdade, foi dada a função, como é que se constrói o gráfico? Dada a função, como é que se constrói o gráfico? E como é que constrói o gráfico de uma função de segundo grau? Tem que trabalhar o delta, a fórmula de Bhaskara, para encontrar as raízes, linha e duas linhas, e montar o meu gráfico simples assim. E aí, gente? Alguma dúvida? Alguém entendeu? As dúvidas, na verdade, só aparecem quando a gente vai responder a questão, né? Responder os exercícios, responder as questões. Aí é ali que começa a aparecer as dúvidas. Então, é esse o momento que você precisa estar perguntando. Deixar a pergunta lá no chat, lá na plataforma. Professor, eu fiquei com dúvida nisso. Para depois a gente vir na próxima aula. Não tem sentido o professor dar aula se a gente não sabe como é que está seguindo aí o aluno entendendo. Alguma pergunta, gente? Basicamente, a aula é, dada a função, eu vou resolver a equação do segundo grau. Com delta, com Bhaskara, encontrar as raízes, linha e duas linhas e montar o meu gráfico. Vou deixar algumas questõezinhas na plataforma para você exercitar isso. Se você só fizer o que está aqui na aula, você não vai aprender nunca. Você tem que fazer um exercício, outro exercício, 2, 3, 4, 5 questões, aí você começa a pegar a manha do negócio. E aí, gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Ô, professor, Diga lá, Daliane. o senhor começou esse assunto na aula passada, foi? Não, esse assunto a gente trabalhou umas 4 semanas atrás. Foi bem antes do aulão. A gente viu mais ou menos assim por alto. Foi? Aqui a gente está vendo de maneira mais detalhada. Semana passada a gente É, só... de maneira detalhada, por alto eu sei que a gente Exato, não de faz maneira tempo. detalhada a gente está vendo agora. Estamos vendo agora. É o primeiro momento. O primeiro momento. Por isso que é mais ou menos assim, é aos poucos, gente. É ver uma vez, 2 vezes. Vá lá no videozinho, reproduz uma vez, 2 vezes, volte, reproduza novamente, pause, vá aos poucos. É impossível, gente. Alguém pode dizer, tá, é difícil demais, professor. Só o professor consegue resolver. Mas não, gente. Pode ser professor, pode ser gênio, o que for, quem for. Qualquer conteúdo é visto pela primeira vez, é assim aos poucos. Pega a primeira manha, a primeira dica, vai aos poucos. Tem que fazer exercício. Faz um exercício, 2, 3, 4, 5, aí vai pegando a manha aos poucos, vai aprendendo e tentando fazer. Se não fizer exercício, aí fica difícil. Mais alguma pergunta, gente? Não é difícil, não é difícil. Você seguindo passo a passo, é óbvio que o professor reconhece que pode ser trabalhoso. É trabalhoso você seguir os passos. Mais difícil não é. Pode ser trabalhoso, mais difícil não é. Chega um momento que se torna mecânico, tá? Professor, é simples, né? Eu faço delta, depois básico, enquanto a linha, tua linha, faz a parábola, coloca os valores, vertical, as raízes e a média. Acabou-se. Vai se tornando mecânico, mas só acontece isso quando vai respondendo as questões. E aí, gente, mais alguém com alguma pergunta? 11h03, né? Vou desligar a gravação, né, para não se estender. Alguém com mais dúvida aí? José, Euler, Daliane, parabéns pela participação. Ei, gente, é isso aí. Maria Clara colocando aí, né? As dúvidas, sempre colocando lá na plataforma, fazendo perguntas, participando, porque é isso que vai fazer a diferença. Você aprender ou não, é você perguntando. Tranquilo? Ei, gente, é isso aí. Parabéns a todos pela participação, parabéns a todos pelas atividades, sempre fazendo as atividades. Valeu, Laúlson, tchau, valeuzão, gente. Parabéns, boa sorte e bons estudos. Tranquilo? Valeuzão, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, professora Carmélia. Bom final de semana. Obrigado, professor Luiz. Bom final de semana. Para a senhora também. Valeuzão. Tchau, professor. Até mais, Pedro. Valeuzão. Participando lá Tchau, das professor. atividades. Pedro participa bastante. As atividades tudo em dia. Daliane, Cauã. Valeuzão, José. Parabéns. Vou desligar aqui. Tchau, Carmélio. Tchau, Bom final de Pedro. semana. Bom final de semana para você também, meu filho.